Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Que saudade de você. Também, Também. Que bom ter você aqui nesse encontro dessa Trilhas do Sentir. também para mim é um prazer estar aqui. Que nosso encontro possa reverberar algo de bom no interior de cada pessoa que se conecta com a gente essa noite. Sim, assim espero. E, e assim, Davi, você é uma pessoa que eu tenho um momento lindo, tive a prazer de encontrar num momento muito importante, né? Nessa trilha de autoconhecimento, de espiritualidade. E assim, o que sai de dentro de você me toca profundamente, né? A sua, as suas palavras, as suas descobertas, insights, percepções têm me trazido bons momentos de reflexão, né? E como agora a gente está vivendo uma oportunidade incrível de autoinvestigação, é, eu quero dividir esse momentinho com as pessoas que estão acompanhando, né? Sobre essas descobertas, esses insights que a vida tem nos proporcionado nesse período que estamos muito em casa e dentro da gente também, né? E eu senti uma vontade de falar sobre esse momento importante para todos nós, enquanto seres humanos, né? Escolhi o tema homem porque é um convite também para esse masculino estar adentrando esse lugar que a energia feminina já está inserida nela de uma forma fluida, né? Há muito tempo. E, e eu só tenho a agradecer por estar percebendo vários homens fazendo esse movimento de percepção de si mesmo agora, né? Desse convite. De olhar um pouco mais com o coração e não só com o cabeção, né? Sim, é bom te ouvir. Luciano, a minha internet talvez tenha oscilado um pouco, aí teve umas partes que eu não ouvi totalmente o que você disse. Mas eu entendi da sua fala, né, de falar sobre esse momento que a gente está passando e ao mesmo tempo falar sobre homens se conhecendo, se auto-percebendo, né, que é no meu entendimento, né, na minha percepção, é um tema emergente, mas diante da internet, das conexões que a gente tem hoje, ele se expande rapidamente, assim, parece algo que sempre esteve, mas não é bem assim, né? E, e quando a gente participa de trabalhos, né? Você tem participação em muitos trabalhos de autoconhecimento, eu tenho em alguns também. A gente ainda percebe que o número de homens é pequeno, né? O, o desprendimento, né? Talvez a coragem de fazer esses mergulhos ainda é um desafio, né? Para a maioria dos homens. E nesse momento que a gente está sendo convidado a parar para se perceber, né? Cada vez que a gente vai olhando nesse mergulho, mais atenção a gente dá para essas partes que antes a gente não queria ver, mas que antes incomodava e a gente não teve a permissão ou não se dava a permissão de dar voz a essas emoções, a esses medos, essas confusões, né?
que muitas pessoas chamam de crises existenciais, né? Mas também pode ser chamada também de busca por um significado maior para a nossa existência ou para a nossa vida, né? Então, eu queria que você, dentro da sua percepção a nível da humanidade no geral, não só falando só do gênero masculino, né, ou feminino, mas esse anseio que todos nós estamos tendo para um despertar de uma nova forma de viver, dentro da sua percepção, como é que você vê esse movimento atual? Conversa um pouquinho para nós. Se você também quiser falar de você, quando começou, né, o que te levou essa visão mais dilatada a respeito de como é viver, né? Sim, que bom. Uma pergunta bem ampla, mas a gente pode falar um bocado. É só para a gente começar, né? Sim, sim. Fugindo um pouquinho dessa dualidade que a gente vê do divino e do profano, né? Do sagrado e do profano. O que é divino, o que não é divino. E não seguindo essa coisa ao pé da letra, mas divino a partir daquilo que a gente tem mais de valioso em nós, né? Sim. Falando assim. Vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Que o meu mergulho nessa área, nessa esfera do autoconhecimento, né, se deu, assim, com um ponto de inflexão, né? Foi quando eu entrei no PEFORC, em 2010, pouco mais de 10 anos, e foi um convite da minha mãe, né? A minha mãe já fazia parte de grupos e ela se identificava com os textos e achava que eu ia me identificar também. E então eu comecei a estudar, né, mais profundamente assim, o que era se autoconhecer através do PEFORC, né? Existem outros caminhos, outros percursos, mas a minha escola principal foi o PEFORC, né? É o PEFORC. E a gente se conheceu através do PEFORC, né? Fizemos a nossa formação paralela, né? Você fazendo na Bahia, eu fazendo aqui no Ceará. E aí a gente, de vez em quando, trocava figurinha de como era que estava o módulo, como é que ia ser o módulo, o que estava acontecendo. E é muito bom, né? Poder ter essa troca, né? Porque aí já trazendo o aspecto da questão dos homens, né? Eu tive o privilégio, né? Que eu acho que isso é um privilégio, de ter como coordenador o primeiro homem do PEFORC no Brasil, né? Que é o Rino Marconi, que ele foi da primeira turma, né? E ele foi professor de todos nós, digamos assim, que ele foi professor de quase todo mundo no Brasil que é do PEFORC em algum momento, nem que fosse num workshop, né? E aí ter essa referência dessa figura masculina dentro desse trabalho que é conduzido majoritariamente por mulheres, foi muito rico, né? Muito rico para mim. Ele me ajudou muito acompanhando todas as minhas sínteses pós e pré-módulo, os meus resumos, comentando, né? E falando sobre esse processo de expansão que você também comentou, eu imagino que está todo mundo curioso ou inquieto ou desconfortável com o estado das coisas no mundo, né? O mundo, o planeta nos deu uma chacoalhada, né? E aí disse assim, epa, tem mais coisa aí. E aí eu acho que quase todo mundo, de alguma forma ou de outra, né, diante dessa chacoalhada, o que o PEFORC pode chamar de crise, talvez, né, que se instala uma crise,
as pessoas passam a buscar, né, entender o que está acontecendo, né? Ou às vezes não entender, mas elas são forçadas a fazer as coisas que sempre fizeram de formas diferentes, né? E aí isso nos move, nos coloca para pensar, nos coloca para refletir. Então eu acho que de diversas maneiras possíveis, a humanidade inteira está se movendo, né? Saiu de uma certa letargia que não era, na verdade, paralisada, porque, na verdade, é uma letargia aceleradíssima, né? Que estava e está nos acelerando muito ainda, né? Do ponto de vista da produção, da produtividade inconsciente, né? E aí o planeta está nos dizendo assim que a gente precisa olhar para mais coisas além do que a gente já estava olhando. Aí só para finalizar essa fala, eu acho que olhar para mais coisa cabe a cada um perceber e entender o que mais pode encontrar, o que mais precisa ver, o que mais precisa descobrir, né? O que é válido para uma pessoa pode não ser para outros. E aí, nesses lugares de autodescoberta, cada um vai identificando aquele pequeno passo que pode dar. Isso. Alguém está falando, Samarrone, que está tendo eco. E eu queria saber se melhorou o eco aí, né? Deixa eu falar. Quando eu falo, Luciano, eu me escuto também. Aí não sei se é o teu ou se é o meu. Deixa eu tirar o fone e ver o que acontece. Às vezes possa ser que seja um computador que está aqui, né? Eu tirei o fone. Mudou alguma coisa, Samarone? É como se eu estivesse realmente ouvindo a mim mesmo. O teu fone está funcionando bem, Luciano, assim, tipo, porque de repente tá tendo dois áudios. O Júlio está dizendo que tá tudo ok. Tá ok? O Samarone disse que não. Ah, não, ok. Tá. Não. Talvez precisemos lidar com as limitações. Quer que eu tire meu fone? Tenta tirar o fone e ver se muda. Aí qualquer coisa tu coloca de novo. Tirei o fone. Vamos ver agora. Tá, bora. Samara, dê seu feedback agora para ver se mudou alguma coisa. Para mim parece que mudou. Então, acho que... Pronto. Eu acho que enfim. Tecnologias, né? Nova era. E a gente vai aprendendo a... Matheus Davi, né? Porque meu sobrinho Matheus entrou aí, eu falei agora. Davi, desculpa. Uma das conversas que a gente teve foi que perdemos a certeza de um monte de coisa, fizemos contato com a incerteza, né? O controle, que era algo que imaginávamos que tinha em relação a alguma coisa, também deu uma balançada na estrutura. Planejamentos também foram interrompidos, né? Então, assim, quando a gente se encontrou, a gente falou muito disso, né? E quando estamos nessa vida muito agitada, em busca de dar resultado, em busca de ter que ocupar alguma posição exigida por essa estrutura que a gente conhece, lidamos com isso sempre, né? No nosso dia a dia, essa coisa de alcançar meta,
de alcançar uma posição, e tudo isso está sendo avaliado, né? Hoje em dia, reavaliado. Como você tem sentido isso agora, nesse período, lidar com isso, né? Com a gente tendo que viver uma realidade completamente diferente e voltada para o sentir, né? Eu percebo que o convite de todos nós vai muito nessa percepção do que a gente está sentindo. Como é que você sente também, Matheus, Davi? Me desculpa, meu. Davi, porque... Desculpa, amigo. Tranquilo, Luciano. O meu entendimento, aí tem a ver com os percursos que eu percorri, né, que eu tenho caminhado. Diz respeito a isso que você está falando, né? Estamos sendo convidados a perceber que temos muitas dimensões, né, de consciência, que não somos apenas a nossa mente, o nosso intelecto, né, a nossa razão, né, que a gente ainda está no paradigma da razão, né? Somos conduzidos por nossas mentes pensantes, nossas mentes brilhantes. O paradigma predominante, por mais estranho que pareça, é a ciência, né? E a ciência é regida pela razão e pela mente, né? O saber científico. E é esse saber que conduz a nossa economia hoje, né? A economia é toda movida pela produção científica, pelas descobertas científicas. Aí nesse sentido, né, tem a produção tecnológica que acelerou o tempo, né? E aí as máquinas, elas conseguem fazer os mesmos trabalhos que nós humanos fazíamos numa velocidade superior, né? E aí nós humanos criamos a ilusão de que, para não sermos obsoletos, nós precisávamos acompanhar esse ritmo das máquinas, né? Ao invés de conseguir perceber que essas máquinas estão para nos auxiliar e não para conduzir o processo, né? E aí eu acho que uma das reflexões que vem com essa sua pergunta é exatamente isso. Quem vai conduzir o quê, né? E aí vamos ser conduzidos por esses autômatos que nós estamos programando, ou vamos voltar a atenção para nós mesmos, perceber como estamos nos conduzindo coletivamente, individualmente, e vamos, digamos, sair do automatismo, né? Que as próprias máquinas nos colocam, né? Então, assim, a gente é controlado pelo celular, a gente é controlado pelo computador, né? E aí eu tô colocando nesses termos, né? Assim, mas a gente vai observar que, na verdade, é o nosso automatismo interno, né? O nosso nível de inconsciência que se conecta com esse automatismo externo de forma inconsciente também e segue os dois achando que sem saber exatamente quem está conduzindo quem, né? Tudo no piloto automático. E aí esse momento, né, que essa circunstância sanitária nos convidou a dizer que esse piloto automático precisa ser revisto, né? E aí, ou sair do piloto automático, ou atualizar o software, não sei, porque eu não sei em que ponto vamos sair de fato dos automatismos que temos, né? Que são muitos. E aí eu acho que a gente tem que ter paciência, apesar de que, para algumas circunstâncias, a gente não tem tempo, tem que mesmo sair do automatismo de forma
imediata, né, em algumas circunstâncias, porque senão a gente se põe em risco de vida e aí a gente precisa estar um pouco mais consciente, né? É isso. Davi, uma coisa que faz muito para nós homens, né? Dar uma parada para ver alguma coisa é quando a gente está sentindo uma dor. Porque às vezes até com medo a gente é obrigado a não parar e ir mesmo assim. Mas quando o calo aperta em algum lugar, aí a gente para ver aquele incômodo que está acontecendo, né? Para ver o que é que está acontecendo, da onde é que está vindo isso. Né? Ou às vezes quando acontece uma situação onde a gente tem uma perda, ou quando a gente está passando por uma transformação mesmo, que está tocando na nossa parte mais sensível, né? E aí a gente para ver, né? Então, mas nem todo mundo para ver, né? Nem todo mundo se permite parar para ver, né? E assim, e cria uma capa para não sentir, né? A gente sabe que muita gente cria várias capas para não sentir. O que é que você está percebendo hoje em dia nessa parte dessa coraça que a gente faz? Eu coloco a gente porque é um lugar também que eu já fui muitas vezes, né? E eu sei que quando não é algo que a cultura coloca, a gente mesmo se coloca em algumas vezes, né? O que é que você pensa a respeito disso? Tem pensado? Tá. Dessa questão, né? A gente está conversando. Se você me permite, posso viajar? Fique à vontade. Porque eu, como sou uma pessoa que gosta de conversar, eu estou tentando me segurar, né? Mas aí só pergunta, mas fique livre para viajar, que eu gosto de viajar também nas ideias de reflexão. Diga. Não, pode começar. Tá bem. Eu estou achando interessante porque as perguntas que tu está fazendo, elas são amplas, né? A gente pode se debruçar sobre elas assim por longo tempo e elas têm muitas nuances, né? E o que eu estou buscando compreender hoje, né? É um convite que o Pefford fez numa das últimas palestras que fala sobre Nova Era, né, que foi, acho que, o primeiro contato que eu tive com essa compreensão. Só que era muito difícil de acessar essa compreensão a partir só da leitura, né, que estamos saindo de um momento que a consciência evolui individualmente para um momento que a consciência evolui coletivamente. Agora, eu não estou lembrando exatamente qual é o número, se é a 227, mas, enfim, é um dos números de 220 para lá, né? Que são as palestras finais, que é a mudança da consciência individual para a consciência coletiva. E aí, quando eu vou buscar compreender o que significa essa mudança para a consciência coletiva, eu trouxe para a minha própria compreensão que nós evoluímos enquanto consciência coletiva, né? E aí, no momento que estamos finalizando, essa grande consciência trouxe ênfase para o processo individual, e aí nós precisávamos nos perceber com muita profundidade de todo o aspecto, digamos assim, da personalidade estruturada,
quem eu sou, de onde eu vim, quais são os meus hábitos, qual é a minha cultura, qual é o meu país, qual é a minha religião, e perceber muito claramente como é que todos esses aspectos estão presentes em mim enquanto indivíduo, digamos assim, isolado, né? Como é que eles se movem dentro de mim. E aí, à medida que eu vou observando, vou olhando, trazendo esse olhar, né, para mim, eu vou compreendendo que esses aspectos que eu estava falando, né, a cultura, a religião, né, que está inserida, a nacionalidade, né, a cidade que eu nasci, o tempo histórico que eu nasci, tudo isso é um processo de evolução coletivo que me atravessa, né? Então, assim, estou trazendo essa fala porque aí você disse assim, a couraça que a gente constrói, a couraça que nos colocam, que a cultura nos traz. E aí eu estou buscando trazer um olhar para mim mesmo com a seguinte nuance. Eu sou uma consciência, cada um de nós é uma consciência, que em um nível é una, né, mas nesse momento está separada, está em separatividade. Eu estou aqui no Ceará, você está aí em São Paulo, nós estamos trocando aqui pelo Instagram, outras pessoas estão nos percebendo, e cada um tem sua própria experiência diante disso que a gente está fazendo em conjunto, né? Aí a gente respira, eu respiro, para poder deixar que isso que eu estou falando se acalme em mim, se acalme em vocês que estão ouvindo, para não ficar também acelerado, porque eu me empolgo, aí eu saio correndo, né? E aí eu preciso respirar. E aí um dos aspectos de trazer consciência para si mesmo, trazer consciência para o coletivo é perceber a respiração, né? E aí, se vocês que estão ouvindo quiserem respirar junto conosco e se darem conta que estão num corpo, que habitam um corpo, que eu habito um corpo, Luciano habita um corpo, cada um de nós habita um corpo, e esse corpo é separado, né, uns dos outros, mas que esse corpo, enquanto uma expressão e manifestação de uma consciência, ele é o tempo inteiro atravessado por vários níveis de consciência que estão aqui, né? Imersos no planeta, imersos na nossa realidade, e muitos deles que nós trazemos, né, das nossas ancestralidades, que a gente herda, né? Aí eu vou falar sobre esse aspecto do automatismo, só para eu entrar nesse elemento. Que isso é uma coisa que apareceu na minha cabeça recentemente, né? Os organismos mais primitivos, tem até uma palestra que fala sobre a consciência que eu estou lendo, que é a 154 e a 217, que também vai trazer alguns elementos disso que eu estou falando, se alguém quiser se aprofundar lá no texto, né? Mas ele vai falar que existem níveis de consciência nesse planeta e que os níveis de consciência mais primitivos, que são a matéria inanimada, né, os animais, as plantas, é uma consciência que funciona no piloto automático, né? Digamos assim, as plantas, os animais, eles têm um DNA, que hoje a gente, através da ciência, consegue identificar isso, e que esse DNA tem uma programação, como se fosse um algoritmo, que ele vai se reproduzindo de forma automática, né? Então, tudo ali naquele ser é automático, é inconsciente dentro daquele nível de consciência. E aí nós, seres humanos, nós somos um pouquinho acima desse nível de consciência, que nós somos aqueles seres que são capazes de perceber a própria consciência se manifestando. E aí, o que acontece? Se a gente olhar do ponto de vista evolutivo,
a gente é essa primeira etapa de consciência que olha para a programação que vem, sabe? Essa programação que a gente recebe, talvez biologicamente no DNA. Então, esse DNA, ele está ali programado para se desenvolver, né? Para respirar, para uma série de coisas. E aí a gente pode dizer que esse é o piloto automático, que essa é a couraça, que essas são as defesas, que na verdade fazem parte de uma programação que está ali automática. E aí, assim, tá, e aí o que isso tudo tem a ver com o que tu perguntou? Nós, enquanto essa consciência que é capaz de olhar para a programação que a gente recebe, a gente, no momento que a gente sai dessa percepção reativa de piloto automático, a gente diz assim, poxa, então são esses níveis de programação que me habitam. E aí eu posso agora olhar para eles. E aí eu trago uma responsabilidade para mim, sem precisar olhar totalmente, né? Claro que reconhecendo também fora que isso está em todos nós, isso está em mim, isso está no outro e tal. E não é necessariamente que alguém colocou em mim, que eu construí, que eu elaborei, mas eu sou a pessoa que, no percurso da minha vida, sou responsável para olhar para essa programação que eu recebi. É bem reducionista isso que eu estou dizendo, mas é uma forma de olhar para o processo de evolução da consciência em si e da consciência na matéria. E não só olhar para a gente enquanto indivíduo isolado, que é responsável apenas pelas experiências de vida que nos aconteceram, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai para esse lugar de buscar sobre autoconhecimento, nos é convidado muito rapidamente a se responsabilize pelas experiências que você teve. Assuma a responsabilidade sobre os traumas que você passou, né? E aí, de repente, a gente pode olhar e perceber que todos esses, digamos, traumas são processos dessa consciência que está saindo do nível de inconsciência para um nível de autopercepção, se experimentando na vida, né? E aí eu vou, então aqui é uma experimentação, ao invés do tipo, como eu lido com a confusão que eu criei, ou com a confusão que criaram comigo, sabe? A gente sai desse lugar de falhou qual é a palavra que eu ia dizer. Mas, enfim. Quase vítima, né? De vítima de alguma coisa, ou de alguém. A ideia de que essa realidade, ela está nos prejudicando de alguma forma, ela nos prejudicou de alguma forma, ela cria circunstâncias de provação, de desafio, né? E aí a gente traz um olhar para a realidade, é uma experiência de experimentação, sabe? Então, assim, eu estou o tempo inteiro me experimentando. A consciência maior está o tempo inteiro se experimentando através de mim e através de todo mundo, para se auto-perceber, né? Para identificar o que está acontecendo internamente, o que está acontecendo coletivamente. Não sei se essa viagem está colaborando. Tá, sim, está ficando mais claro. Eu trouxe a palavra de vitimização porque, assim, a gente vai aprendendo que essa ideia de buscar um culpado pela situação é como se tirar da responsabilidade muito nossa de muitas coisas que acontecem, né? Então, assim, quando a gente volta para esse momento de buscar se descobrir,
nós vamos vendo que fazemos parte de todo um sistema também que não é separado, como você falou. Podemos estar separados, mas estamos todo mundo junto, né? Cada um na sua individualidade, mas a gente faz parte de um movimento só de expansão. Como eu fiz o link aqui, né, a respeito do que você falou. É algo assim. Eu estou anotando aqui, me desculpe, só que é para eu colocar aqui eu acho legal essa palavra que você trouxe, ela é importante, assim, que quando a gente se coloca como vítima, né, é uma palavra forte, é uma palavra muito, muito impactante. A gente se coloca num lugar de impotência, né? Eu não tenho poder sobre a realidade. E aí não significa dizer que nós não fomos vitimados em alguma circunstância, né? Porque em algumas circunstâncias nós sofremos algum efeito de prejuízo ou alguma coisa que alguém causou, que um terceiro causou, né? Mas aí, diante daquilo que acontece, como é que eu me coloco na situação? Eu vou buscar me abrir para aquela experiência, para o que aquele elemento, aquele fato, aquele evento está tentando me dizer, ou eu vou me colocar num lugar de impotência, né? De que eu não posso fazer nada a respeito, de que eu não tenho forças para lidar com aquilo, né? E é muito desafiante. E aí o comentário que eu fiz era para trazer um pouco a ideia de autorresponsabilidade, mas que ela não fosse uma coisa pesada. Porque eu acho que a gente tem uma pressão também em cima de nós mesmos para sermos responsáveis, mas a partir de que nível de consciência essa responsabilidade se estabelece, ela pode se tornar penosa, sabe? Então, assim, então eu tenho que aguentar, né? Não, eu acho que tem essa possibilidade, tipo assim, eu sou responsável pelo que me acontece, mas de repente, se está penoso e pesado, talvez a forma como eu me responsabilizo pode não estar sendo a mais a mais interessante. Vou usar essa palavra. Isso, e quando você trouxe a questão do nosso poder, né, quando a gente atinge o lugar de um poder pessoal, a gente vai aprendendo a tomar a rédea das coisas também, não é? A gente vai aprendendo a se colocar também a partir de um outro lugar. Esse lugar é legal. Porque aí é um convite, no meu entendimento, que nós temos, né, cada um de nós tem, para perceber o que a gente precisa controlar e o que a gente não precisa controlar. O que está em nossas mãos e o que não está em nossas mãos, né? E aí, como eu estava falando sobre a questão das programações, é muito interessante, para mim, o que tem acontecido é eu perceber que tem vários automatismos meus e das outras pessoas que me permitem descansar, né? Então, por exemplo, eu não preciso ficar me lembrando, apesar de eu ter feito esse convite, que eu preciso respirar. Porque o meu corpo, ele respira sozinho. E ele faz uma série de outras funções sozinho. E aí,
várias outras coisas na vida, elas também já estão acontecendo e elas vão continuar acontecendo independente da minha vontade. E aí tem muitas coisas que eu não preciso buscar controlar. Eu posso deixar que aconteçam. E aí eu vou e me uno à experiência que está acontecendo para perceber como é a minha cocriação, né? Ao invés de eu ficar tentando conduzir essa experiência que está acontecendo através de mim. E aí, nesse sentido, deixa eu pegar um pedaço do que tu falou logo no começo, né, sobre os desafios desse momento. Eu acredito que um dos desafios desse momento é a gente se abrir para perceber que existem outros níveis de consciência que nos guiam, nos conduz, que conduz a todos igualmente, né? Se me guia, é porque guia os outros também, né? E aí existe uma maestria de coordenação de eventos, né? De circunstâncias acontecendo no mundo e que a nossa mente não acessa. A nossa mente ela não compreende de imediato, às vezes não é racional, não é lógico, né? E aí, muitas vezes, a gente fica tentando compreender a realidade, os eventos, os fatos, através das nossas informações, das informações que a gente consegue processar racionalmente. E aí, sinto dizer que é impossível. Chega, o celular tremeu. E... Desculpa. E aí é interessante, porque tá vindo as informações assim desencontradas aqui do que tu fala e do que eu tô falando, mas tem uma linha de raciocínio que a mente vai acompanhando no ritmo que ela consegue captar e a minha na ordem que ela está conseguindo estabelecer junto contigo, né? E aí o que acontece, né? Esse aspecto do controle e do tomar as rédeas, né? Pode ser feito, pode ser tentado através da mente, né? A mente tentando estar ciente de tudo que acontece, controlando todos os efeitos e resultados e eventos e tal, e surtando, né? Porque, na verdade, isso não é possível. Matheus, é um tema assim que eu coloquei, é tão amplo, e eu tentei trazer para a atualidade, já está pertinho da gente acabar, que até 45 minutos, viu, a live? E já é perto da finalização, mas assim, é um momento que, lógico, a gente tem a parte nossa mental e a gente está sendo convidado a acessar o sentimento para que a gente processe tudo isso de forma até mais amorosa, né, conosco mesmo, diante do que a gente está. Então, por isso que é valioso trazer essa reflexão também a nível mental e a nível cultural, para a gente ampliar nosso olhar e se entender um pouco mais, né? E assim, é muito pano para manga, mas é o convite que é feito para nós acessarmos esse lugar divino em nós, acolhendo todas essas partes do nosso ser, que envolve também a nossa mente, a nossa cultura, nossas relações, né? Nossas relações como um todo. Então, assim, por mim teria o encontro número 2, o encontro número 3, para a gente destrinchar esse tema. Mas como só foi uma pincelada, né, eu já vou fazer na última palavra de agradecer a sua disponibilidade de trazer um pouco do que você trouxe para nós, né, com esse olhar amplo diante desse tema que é muito complexo, mas que nos convida a todo momento para olhar com carinho. E eu quero agradecer de coração essa oportunidade de estar com você aqui, meu amigo.
É muito bom, Luciano, estar aqui contigo e poder conversar contigo e com todo mundo que está aqui participando. Acabou que a gente falou muito pouco de emoções, né? Mas eu acho que é um desafio falar de emoções, né? E aí a gente também traz outros elementos aí para que a gente possa ir percebendo de onde é que vem essas emoções, né? Eu falei de algumas coisas que dá para a gente investigar, né? Essas programações que a gente herda, que a gente recebe, e aí como é que a gente experimenta tudo isso que acontece com a gente. Aí eu quero agradecer também, é um prazer estar aqui contigo e poder compartilhar um pouco. Sim, que a gente possa se encontrar nesses caminhos da vida aí, do autoconhecimento, da espiritualidade, que a gente possa estar fazendo a nossa parte enquanto seres humanos para a gente se encontrar e deixar o nosso melhor em cada encontro que a gente possa ter com cada um. Então, assim, de muita gratidão, né, que eu finalizo essa nossa conversa e que a gente possa se encontrar aí, agradecendo a todos vocês que estão acompanhando, que fiquem no amor, na paz, na tranquilidade, que a gente já sabe. Uma boa noite a todos, muito grato, e que a gente vai se encontrando aí nas entrelinhas. Isso, um beijo no coração de todos. Vou deixar a live só para assistir, viu?